Ô Miguel, o poder de Arthur Lira pode ser abalado com as notícias que a gente teve essa semana, porque não foi uma boa semana para Arthur Lira, né? Ele teve aliados ali aparecendo como suspeitos em investigações da Polícia Federal sobre os kits de robótica. A gente teve a mulher dele, a ex-esposa de Arthur Lira, né, denunciando que lidava com dinheiro vivo em casa e que, inclusive, tem medo teme pela própria vida por conta das denúncias que tem feito em relação ao ex-marido. Isso saiu no ICL Notícias, ontem a gente deu aqui também. Apesar disso, ele teve a vitória no STF, né? O STF arquivou uma ação em que ele era réu por corrupção passiva. Mas isso tudo pode abalar as relações de poder de Lira com o governo? Não. Esse caso no STF ele já era previsto, era um caso que não tinha força, né? Não tinham provas, evidências suficientes, e várias vezes eu mencionava aqui, conversando com o Conde, né, durante a sua licença maternidade, que a gente exigiu tanta justiça para o Lula que a gente não pode agora inverter, e aquilo que não nos foi concedido e que nós exigíamos como justo, agora nós nos incorporarmos o discurso lavajatista, né? Então, concretamente, essa denúncia contra o Lira no STF, ele já vinha, inclusive, com indicativos de arquivamento, não tem surpresa nenhuma. Essas novas denúncias podem prejudicar o governo? Muito difícil. Se a gente olhar em retrospectiva, né, Thalita, nós já tivemos Eduardo Cunha, nós já tivemos uma série de presidentes da Câmara que, de alguma maneira, estiveram implicados, né? Tivemos Severino, enfim, uma série que não é suficiente isso, né, para causar uma interrupção, né? Então teria que vir assim uma debandada do Centrão, teria que se fazer o que o governo tentou fazer no começo do ano e não funcionou, tentar formar um bloco independente do Arthur Lira que tivesse força suficiente para obrigar ou o Arthur Lira a negociar ou vencer sem o Arthur Lira. E hoje, infelizmente, e sem reconstruir a sua base, o governo, sem o Arthur Lira, não tem maioria para passar os seus projetos, né? Por isso também, além dessa conversa e dessa pacificação, o governo fez outros movimentos nessa semana. Tem insistido com republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, tem inclusive feito conversas com líderes do PL nos bastidores, PL partido, né, do Jair Bolsonaro, e tem principalmente o tom dessa semana foi se reconciliar com o agronegócio a partir da Feira do Agronegócio na Bahia, de mandar sinais, de dizer por que é contra o trabalhador rural, enfim, né? Mas vem num momento em que também o agronegócio deu uma bela surra no governo no tema ambiental. Mas foi essa movimentação e surtiu efeito, porque o líder da frente parlamentar da agropecuária, né, da bancada ruralista, sinalizou, gostou do afago que recebeu do governo. Então o governo sabe que vai ter que buscar esses partidos de direita e, por enquanto, quem faz esse trabalho para ele é o Arthur Lira. E aí, nesse sentido, ele tem razão. A tarefa era do Alexandre Padilha e do Rui Costa. Então, se o Arthur Lira é quem tem feito, também não interessa ao governo, nesse momento, entrar numa rota de colisão com ele, né? Inclusive porque o governo gostaria de estar brigando com Campos Neto nesse momento, não com Arthur Lira. Então ele precisa do Congresso pacificado para voltar para sua briga principal, que é a questão econômica.